Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana eu trago-vos um vídeo super interessante. Eu trago-vos não uma, mas duas reviews. Ora bem, como também já devem ter podido ver pelo thumbnail, eu vou fazer a review de dois livros que eu li recentemente e que gostei imenso e achei que mereciam um vídeo específico para eles. São eles o livro A Criada e o livro Os Segredos da Criada. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, amigos, família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Estes dois livros, como vocês já podem ter percebido, muitos de vocês certamente também já os leram ou fazem intenções de o ler, eles foram escritos pela mesma autora, Freida McFadden. É uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, eu penso que ela começou recentemente, inclusive na escrita, com estes dois, com este livro, primeiro A Criada, depois O Segredo da Criada. Entretanto, também já existe um terceiro que também chegou recentemente, penso que a semana passada, às nossas livrarias, chama-se A Porta Trancada. Estou em pulgas para ler esse livro também. Pelo que eu pude pesquisar, que foi uma pesquisa muito rápida, a Freida McFadden é uma especialista em doenças, não em doenças, é uma especialista em lesões cerebrais. Portanto, como nós vemos aqui, eu acho que a carreira dela nada tem a ver com a escrita, a verdade é essa, mas algo relacionado com a carreira dela faz com que ela consiga escrever estes thrillers psicológicos incríveis, pelo menos estes dois que eu li. Eu efetivamente, como também já mencionei no vídeo que fiz anterior sobre as minhas leituras do mês passado, que eu posso deixar aqui o linkzinho para vocês irem ver, era o livro A Criada, que foi, pronto, o primeiro que saiu. Eu estava um bocadinho reticente em lê-lo, porque lá está, tinha muito hype, eu começo a ficar na dúvida, porque quando as coisas, toda a gente está a ler, eu começo a, não sei porquê, é uma coisa um bocadinho irracional da minha parte, é verdade, mas eu começo a ficar um bocado duvidosa, será que efetivamente se justifica ou não comprar aquele livro, ler aquele livro? A verdade é que também li-o porque me foi emprestado por um familiar, portanto não precisei de o comprar, o que ainda foi melhor. Mas tenho-vos a dizer que se eu não o tivesse lido, efetivamente teria ficado a perder, porque o livro está incrível. A pessoa em questão, que foi meu pai, que me emprestou os dois livros, portanto ele já tinha o primeiro e depois comprou o segundo, portanto eu pude lê-los um a seguir ao outro, e eles são tão bons que eu quis mesmo fazer este vídeo exatamente para fazer uma pequena review. Eu tento sempre não dar spoilers, eu não falo da história em si, não falo do que é que acontece, porque não quero mesmo, não quero mesmo estragar a surpresa para os leitores que ainda não tenham lido o livro. Portanto, sim, vamos fazer aqui a review, eu vou-vos dar a minha opinião e qual é que foi o meu processo também de pensamento à medida que ia lendo estes livros. Ora então, como já devem ter reparado, eu tive que pôr aqui imagens porque eu não tenho os livros comigo, entretanto já os devolvi ao meu pai e portanto não os tenho aqui comigo. Vou colocar a imagenzinha aqui no ecrã do livro que estiver a falar. Vamos então começar com o livro A Criada. Ora bem, obviamente que quando nós começamos a ler este livro nós conhecemos aqui a personagem principal, ela chama-se Millie. Ela é uma jovem que está com algumas dificuldades em encontrar trabalho, ela está inclusive a ir a uma entrevista de emprego nesse momento, quando nós a conhecemos. Ela tem um passado um pouco conturbado, por assim dizer. Ela cometeu um crime quando ainda era adolescente e esteve 10 anos presa. E portanto, obviamente que esse cadastro persegue-a um bocado e portanto não é fácil arranjar emprego, manter empregos e obviamente pagar uma casa, pronto, pagar as despesas e viver, digamos assim. Ela então vai a esta entrevista de emprego para a qual não tem praticamente, não só não tem experiência, como também não tem grandes expectativas, muito sinceramente, especialmente depois de conhecer a casa onde iria trabalhar. Tem uma família com algum dinheiro, uma casa muito grande, vê-se nitidamente que são pessoas com posses e ela fica logo um bocado de pé atrás e pensa que todo não vai conseguir aquele emprego. A verdade é que consegue. A verdade é que consegue e começa a trabalhar lá. Ela começa, obviamente, a entrar na rotina, a conhecer os patrões. Temos aqui um casal com uma criança pequena e ela, é assim, começa, obviamente, a fazer o trabalho dela, mas há algo ali que a deixa de pé atrás, neste caso com a patroa, portanto, com a pessoa que a contratou. Ela começa a notar ali alguns traços de personalidade que não estão de acordo como foi na entrevista e, portanto, ela começa a ficar um bocadinho suspeita, mas nada de transcendente. Ela sabe o seu lugar, ela sabe que efetivamente está ali para trabalhar e não para gostar dos patrões. Portanto, ela faz o seu trabalho.
eu inicialmente, ao ler este livro, tenho-vos a dizer, eu tive aqui um bocadinho de um processo um bocado complicado, foi com a personagem da patroa também e da criança. Eu ao início estava-me a meter muita confusão, porque obviamente este livro depois leva-nos por uma montanha russa que nós nem temos noção. Portanto, o que eu estou agora a falar no início nada tem a ver com o fim do livro. Portanto, tenho mesmo que ler, porque lá está, daí os livros serem tão brilhantes, porque a mãe e a filha tratavam-na de uma maneira muito estranha, e aquilo me estava a meter muita confusão. Eu, pelo menos, sou aquela pessoa que pronto, fica um bocado agarrada aos livros, especialmente do ponto de vista psicológico, e se a pessoa que eu estou a ler, portanto, se eu não encarar com a personalidade da personagem, às vezes eu começo-me a gostar de ler, mas eu nesse aspecto não, obviamente não deixei influenciar e continuei a ler. Ainda bem que continuei a ler, porque o livro fica muito bom. Eu não quero obviamente revelar grandes pormenores, porque senão estaria aqui a dizer-vos tudo o que vai acontecer, mas digamos que a Millie começa a querer tentar perceber algumas coisas que estejam ali a passar naquela casa. Obviamente que também depois começa a conhecer melhor o patrão, portanto o marido da patroa dela, e começa a conhecê-lo melhor, e começam-se aqui a desenvolver algumas relações que se calhar não deveriam ter acontecido. Digamos que a Millie a certa altura dá-se numa situação pouco convencional, que ela própria não queria estar, mas que de certa forma também não teve grande escolha, e depois vocês vão perceber porquê. O final do livro está muito bom. Eu tenho-vos a dizer, pelo menos para mim, não havia forma, depois de ler, o livro está dividido em partes, e cada parte tem um narrador diferente. Portanto, nós temos a primeira parte que é narrada pela Millie, depois temos a segunda parte que é narrada pela patroa, e a terceira eu penso que volta a ser narrada pela Millie, se não estou em erro. Acho que é assim. E digamos que não há forma de nós prevermos o final. O final é conturbado, é sem dúvida conturbado, mas ao mesmo tempo bastante satisfatório. Especialmente o momento final. Quando digo final, não estou a falar, e vocês vão perceber quando lerem, não estou a falar de um dos acontecimentos que se passa no fim, ou perto do fim do livro, estou mesmo a falar no finzinho do livro, mesmo das últimas coisas, das últimas páginas. Há ali um diálogo entre duas personagens, e eu acho que para quem ler o livro, ou para quem já leu o livro, vai perceber. Eu acho que esse pequeno diálogo revela todo um pouco do que se passou para trás, e portanto é inesperado. Eu pelo menos não contava com aquilo, mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho satisfatório, e quase que nos dava vontade de acrescentar mais umas páginas e corrigir ali mais uma ou duas situações, que é o que um bom livro efetivamente faz. Portanto, sim, esta foi a minha review do livro A Criada. Eu dei-lhe obviamente uma cotação de 5 estrelas, eu acho que o livro está brilhante, eu acho que a escrita é cativante, os capítulos são relativamente curtos, a escrita é aquele passo rápido, ou seja, nós conseguimos ler e queremos sempre ler mais. O livro lê-se rapidíssimo. Eu acho que se a pessoa tiver, sei lá, assim 2 ou 3 horitas em que não tenha que fazer nada, consegue lê-lo todo, mas se não, num dia, 2 dias no máximo, consegue perfeitamente ler este livro, que ele é muito bom e é mesmo viciante. Portanto, sim, eu aconselho muito que leiam A Criada, de Freida McFadden, que está incrível. Ora então, falando agora do Segredo da Criada, que vou também colocar aqui a fotozinha. O que é que acontece quando nós vamos ler um livro que é a sequência do anterior, especialmente quando se mantêm as personagens principais e tudo mais? Nós obviamente que começamos o Segredo da Criada com a Millie novamente, e tendo em conta a leitura do livro anterior, nós começamos aqui a estabelecer um padrão. Nós começamos aqui a estabelecer uma relação quase de causa e efeito entre o papel da Millie neste novo livro. Pelo menos é assim que nós encaramos a coisa, e é assim que nós começamos a ler o livro, e certamente que falo por toda a gente que leu este livro. E efetivamente, no início é assim. Nós começamos a ler o livro e, claro que temos aqui algumas personagens novas, temos novas dinâmicas, temos aqui a Millie com uma relação amorosa, com uma pessoa que entra de novo neste livro, que nós não conhecíamos do anterior. Temos a Millie, obviamente já não trabalha na casa em que trabalhava, entretanto já trabalhou noutras casas também, e neste momento ela até estava a trabalhar numa casa, acaba por ser despedida e depois então é contactada para trabalhar numa nova casa. Ela vai à entrevista de emprego, tudo corre bem, ela é contratada, e obviamente que
novas coisas começam a surgir, novos indicadores começam a surgir e a Millie, que não consegue, obviamente, estar quieta, tenta sempre perceber mais e mais e mais do que é que se está a passar. E tudo isto nos leva um bocadinho para o caminho do espectável. Nós quase que até já conseguimos revelar todo o livro. A verdade é que não. Eu, a certa altura deste livro, porque obviamente eu achava que não podia ser assim tão óbvio, porque não fazia sentido nenhum, e então eu, obviamente, que afastei-me do caminho expectável e comecei a criar aqui na minha cabeça assim umas possíveis histórias. A certa altura eu desconfiei de uma pessoa e achei que estava mesmo lá. Eu achei que não, esta pessoa está aqui a criar tudo, isto vai acontecer assim e assado. E eu penso que muitos de vós irão chegar ou à mesma conclusão que eu ou a outra, semelhante mais ou menos nessa altura. Eu não quero dizer o que foi para não vos estar aqui a dar indicadores, mas a verdade é que eu não poderia estar mais longe da verdade. Nada teve a ver com isso. O livro em si levou-nos para... deu uma volta de 180 graus e ficou tudo virado do avesso, e a verdade é que nada tem a ver com nada, e a certa altura vemos a Millie em muitos maus lençóis, coisa que ela nunca pensou estar naquela situação em que está, e a verdade é que ela tem que sair dessa situação, e não é fácil. Mas eu acho que a forma como a autora conseguiu dar aqui a volta ao texto e dar-nos este final, é um final completamente inesperado também. Já é um bocadinho de vício, vá, desta autora, mas o que é ótimo, porque eu acho que ninguém gosta de finais expectáveis, ninguém gosta de saber o que vai acontecer. O livro leva-nos numa direção completamente diferente do anterior, o livro tem uma cadência completamente diferente do anterior, tem muito mais suspense, na minha opinião, está muito, muito bom. E eu acho que o final é também bastante satisfatório. É literalmente daquelas coisas que nós podemos dizer fez justiça. E portanto, sim, eu aconselho bastante a leitura deste livro também. Eu acho que o ideal, se possível, era lerem por esta ordem, portanto, primeiro A Criada e depois O Segredo da Criada, porque eu acho que acabam por perceber melhor. Não que as duas histórias não consigam existir em separado, conseguem, mas a segunda tem muita da personagem da Millie tem a ver, a sua personalidade e a sua história vem de trás, e se nós não percebermos o que é que lhe aconteceu lá atrás, vai ser um bocado complicado nós começarmos esta história com algum tipo de conhecimento da causa, e por isso eu aconselho que leiam por esta ordem. No que diz respeito ao Segredo da Criada, eu dei-lhe também 5 estrelas. Eu acho que estes dois livros merecem todo o hype que tiveram, merecem todas as vendas, são sem dúvida best-sellers, e foram mesmo best-sellers mundiais, e eu acho que esta autora vai ter bastante futuro, especialmente se continuar a escrever este tipo de livros. Quero muito, muito, muito ler o terceiro, A Porta Trancada, que já saiu, já está traduzido e tudo, e portanto eu quero muito também comprá-lo e lê-lo. É completamente diferente. Eu estive a ler já a sinopse, não tem nada a ver com a Millie, temos aqui uma nova personagem e uma nova história, um novo enredo, é tudo novo. E portanto estou bastante entusiasmada para ler esse livro. E pronto, estas foram as minhas 2 reviews dos livros A Criada e O Segredo da Criada. Eu espero que tenham gostado. Como sabem, eu não dou reviews com spoilers, portanto eu não vou estar aqui a falar-vos da história e a dizer-vos tudo o que aconteceu a esta personagem, a aquela personagem, e depois quem é que revelou o quê, o que é que se passou aqui. Não gosto de fazer isso porque eu acho que as pessoas que veem estes vídeos às vezes já leram o livro e querem ver o que é que outros acharam, mas muitas ainda não leram o livro. E portanto eu não quero arruinar a experiência para ninguém. Portanto as minhas reviews são sempre sem spoilers e pronto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de deixar nos comentários qual a vossa opinião sobre estes livros, se já os leram e se não os leram, se efetivamente este vídeo fez com que vocês quisessem lê-los. Ora então, vejo-vos para a semana. Tchau!